É uma pena que eu não posso estar pessoalmente com vocês, como nós já estivemos em Marília, Araraquara, São João da Boa Vista, São Paulo, com a equipe da Secretaria da Saúde, que está encarregada de discutir como a Secretaria Estadual de Saúde, essa que é a maior secretaria estadual do Brasil, contribui com a Lei de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo. Sim, o Estado de São Paulo foi o primeiro estado do Brasil que em 2009 aprovou uma lei de mudanças climáticas. É uma forma de como esse estado tão importante para o Brasil contribui com o nosso país, com a ONU, com o conjunto do planeta, para enfrentar esse problema que é o problema mais grave que a humanidade tem no século XXI, que se trata do aquecimento global. Se trata do excesso de efeito estufa que vem alterando os biomas, o clima, provocando desastres climáticos cada vez mais graves pelo planeta todo. Assim, é muito em boa hora que a Secretaria de Saúde se incorpora ao esforço de outras secretarias, como transporte, agricultura, habitação, energia, que juntas, num conselho que é coordenado pelo próprio governador, têm dado as suas contribuições para diminuir, dentro das suas atribuições, dentro de suas políticas públicas, diminuir o aquecimento global. É uma tarefa local, regional e mundial. Devemos exercê-la na nossa residência, no local de trabalho, na nossa cidade, no nosso país, no conjunto do planeta. Para fazer uma pequena observação sobre esse fenômeno do aquecimento global, eu falo um pouco sobre esse nosso planeta Terra tão maravilhoso, único por enquanto, e tão único em 200 milhões de galáxias. 200 milhões de galáxias deve ser alguma coisa mais perto com o conceito de infinito que a gente pode imaginar. E no meio desse infinito, o nosso planeta tão especial. Ele tem 4,6 bilhões de anos, localizado num ponto muito especial de um sistema solar. Ele tem 4,6 bilhões de anos. E ele tem uma atmosfera, uma camada que o protege, chamada atmosfera, que por sua densidade, por sua extensão, tem propiciado fenômenos maravilhosos nesse planeta tão pequeno e tão lindo. Essa atmosfera tem história, ela não começou exatamente como era de hoje. No início, a primeira atmosfera era muito composta por gases tipo hélio, hidrogênio, depois evoluiu para uma segunda atmosfera, com grandes concentrações de amônia, de metano, de CO2, e por fim, a terceira atmosfera, que é a nossa atual, onde tem uma presença de oxigênio, de nitrogênio e outros pequenos componentes, que permitiu essa explosão de biodiversidade e de vida. A vida apareceu na Terra aproximadamente há 3,6 bilhões de anos. E esse fenômeno da vida, da atmosfera, ela está ligada a duas outras questões que possibilitaram essa existência maravilhosa de vida nesse planeta tão especial. A primeira delas foi a vida que apareceu há 3,6 bilhões de anos atrás, aproximadamente com 3 bilhões de anos atrás. Essas formas de vida primitivas conseguiram capturar a energia solar, que vinha do nosso planeta rei, que atravessava a atmosfera, capturar através da fotossíntese e transformar em energia estocada, que possibilitasse uma vida cada vez mais autônoma. Esse é o primeiro milagre acontecido nesse pequeno planeta. O segundo é o chamado efeito estufa. O que é o efeito estufa? Quem já trabalhou em horta e agricultura pode entender muito bem o que é uma estufa, ou também quem gosta de orquídeas e outras plantas, como o efeito estufa é uma coisa importante para a vida. E exatamente isso acontece por causa dessa atmosfera nossa. Os raios solares emitidos pelo nosso planeta, o Sol, o nosso astro maravilhoso e fonte de toda energia,
atravessam a atmosfera, uma parte já reflete quando chegam na própria atmosfera, já bate e já volta. É por isso que existe a luminosidade da estrela vespertina, da estrela matutina, que não é estrela coisa nenhuma, é um planeta irmão nosso, Vênus, que nós vemos como se fosse uma estrela por causa da luminosidade do Sol refletida na sua pequena atmosfera. A atmosfera da Terra também já reflete uma parte da energia que vem do Sol. A outra parte entra na atmosfera e vem atravessando até chegar ao solo, onde ela aquece o solo, uma parte dessa energia fica conservada no solo, volta em direção ao universo, atravessando de volta a atmosfera, uma boa parte atravessa a atmosfera e se perde no espaço. Uma outra parte é refletida de volta para o solo pela composição de moléculas presentes na atmosfera. Então isso daí permite que a nossa temperatura fique em limites máximos e mínimos compatíveis com uma vida, com a diversidade de vida que nós temos. E esse efeito estufa, junto com aquele outro desenvolvimento da vida, da capacidade de capturar energia através da clorofila, que possibilitou essa explosão, essa evolução explosiva de vidas aqui na Terra, que até hoje não parou. A evolução continua, mudanças continuam, espécies continuam aparecendo, desaparecendo todo dia, todo minuto. Então, isso daí é a história da vida, da fotossíntese e desse maravilhoso efeito estufa que possibilitou toda essa evolução na nossa Terra. Pois bem, vamos dar uma pequena parada sair dos bilhões de anos atrás e chegar nos milhões de anos atrás, uma pequena parada do nosso voo, nos 400 milhões de anos atrás. Nosso planeta, nos 400 milhões de anos atrás, estava povoado por uma diversidade, principalmente de vegetais, extraordinária. A Terra estava coberta de vegetais gigantescos, pequenos, médios, de todo tipo, e eles morriam. E esses vegetais que tinham capturado a energia solar, soterrado debaixo da Terra, milhares, milhões de anos, eles formavam os chamados, que depois foram chamados, de combustíveis fósseis. O carvão, o gás e principalmente o petróleo decorre dessa morte dos vegetais 400 milhões de anos atrás, 500 milhões de anos atrás, 600 milhões de anos atrás, conservado no solo, transformado em energia concentrada e guardada no solo da Terra. Essa fase de 400 milhões de anos atrás, quando isso começou a acontecer com uma intensidade muito grande, por isso é conhecido como o período carbonífero. Isso vai ter muito importante na explicação do fenômeno do aquecimento global, que se transformou no problema recente e o mais importante problema do século XXI. Outro ponto de evolução, de parada nessa evolução, já seria com a nossa espécie. A nossa espécie atualmente dominante no planeta Terra, ela separou-se do ramo dos primatas há uns 2 milhões de anos atrás. Há uns 200 a 300 mil, já não é mais bilhões nem milhões, são 200, 300 mil anos atrás, apareceu a espécie Homo sapiens arcaicas, várias espécies de Homo sapiens arcaicos que evoluíram para o Homo sapiens sapiens atual, 200 mil anos atrás. 11 mil anos atrás, houve uma mudança climática na Terra. Aquelas grandes épocas de geleiras imensas, gigantescas, refluíram e entramos no período chamado de Holoceno, 11 mil anos atrás. Os Homo sapiens já existiam antes disso e lutavam mano a mano com as feras para sobreviver naquelas épocas geladas. Mas com o clima mais ameno, 11 mil anos atrás, no início do Holoceno, que é a nossa época atual, o Homo sapiens migrou da África, onde eles eram mais presentes, para o resto do mundo, para a Europa, para a Ásia e, por fim, para o continente hoje chamado América, que foi o último que ele chegou. 11 mil anos atrás também começou a desenvolver a capacidade de domesticar e as plantas para poder viver de forma mais segura e mais sedentária. E aí, rapidamente, aconteceram
as cidades, as aldeias, as cidades, os estados, as nações, os impérios, e da pré-história virou história, cerca de 4.000, 5.000 anos atrás, e esse desenvolvimento vertiginoso que nós vemos da nossa espécie aqui na Terra. Um ponto muito importante dessa evolução do predomínio da nossa espécie aqui na Terra aconteceu há 200, 300 anos atrás. Já não são nem mais 1.000, são 200, 300 anos atrás, com a Revolução Industrial. Durante muito tempo, a qualidade de vida da humanidade permaneceu praticamente estabilizada. A expectativa de vida na época de Cristo era de 35 anos. Seja se você fosse um camponês judeu ou egípcio, ou um senador patrício romano, a expectativa de vida era de cerca de 35 anos. No ano 1000 anos depois do nascimento de Cristo, a Europa tinha expectativa de vida de 35 anos. Praticamente não tinha evoluído quase nada em termos de qualidade de vida. Com a chamada Revolução Industrial, que teve como carro-chefe a Inglaterra, principalmente, e outros países europeus, 200, 300 anos atrás, o desenvolvimento científico, a pesquisa, a curiosidade humana, as descobertas, o domínio da técnica, o manejo da natureza, possibilitou um desenvolvimento excepcional na história da humanidade. A qualidade de vida, hoje, 200 anos depois da Revolução Industrial, chega a ter uma expectativa de vida de 80 anos. Portanto, isso é um dado incrivelmente de evidência de como a qualidade de vida evoluiu muito rápido nesse período da Revolução Industrial. Porém, isso teve um preço, porque a Revolução Industrial, a sua rapidez, a sua velocidade de transformação da vida do homem, mas também da vida da Terra, porque com a Revolução Industrial a nossa espécie passou a ser uma força geológica, e é isso que aparece com o chamado aquecimento global. O domínio, principalmente dos combustíveis fósseis, aí voltamos aos 400 milhões de anos atrás, do período carbonífero, a descoberta, a capacidade da humanidade de controlar o uso do carvão primeiro, e depois, no começo do século passado, do petróleo, um combustível chamado fóssil, muito mais maleável, muito mais transportável do que o carvão, permitiu uma velocidade incrível na nossa evolução da qualidade de vida e do domínio do manejo da natureza e dos biomas, dos recursos naturais, minerais, etc., pela humanidade. Mas o uso desses combustíveis fósseis, isso é uma coisa que só descoberta pelos cientistas no finalzinho do século passado e consolidado como quase um consenso científico. Claro, existem pessoas que discordam, mas a ciência é assim mesmo. Sempre é bom que alguns discordem, mas é hoje um consenso massivo nos cientistas do mundo inteiro, seja da América, da Europa, da África ou da Ásia, ou da Oceania. Eles confluem para um consenso de que o uso excessivo desses combustíveis fósseis, principalmente, e outros fatores, começaram a alterar ligeiramente a composição da nossa atmosfera. Ligeiramente. Mas como a atmosfera é um relógio suíço de precisão, esse ligeiramente é suficiente para afetar fortemente os biomas, os climas nas várias regiões da Terra. E eles detectaram que desde a Revolução Industrial para cá, 300 anos para cá, a temperatura média da Terra sobe lentamente. E de lá para cá, nesses 200, 300 anos, essa média de subida já atingiu 1 grau centígrado a mais. Mas 1 grau centígrado a mais é capaz de alterar os biomas, os climas, as regiões, e nos ameaçar a nossa espécie e as outras espécies que convivem conosco nesse planeta maravilhoso, sim. Por quê? Porque a atmosfera é um verdadeiro relógio suíço. Essa pequena alteração no efeito estufa, essa intensificação do efeito estufa, o efeito estufa é um dos fatores da existência da vida. A sua intensificação é que está ameaçando a vida. Essa discreta
aumento de temperatura, que já atingiu 1 grau centígrado, e pelos cálculos dos físicos, meteorologistas, está indo em marcha batida para o final desse século XXI, chegar a 2 ou até a mais de 2 graus centígrados, ameaça a vida na Terra, a nossa vida, a vida das outras espécies que convivem conosco no planeta Terra. A partir de então, no final do século passado, e principalmente agora no começo do século XXI, os cientistas, e a partir dos cientistas a ONU, a partir da ONU, os governos do mundo inteiro passaram a se preocupar de como reverter a médio e longo prazo, porque é algo de médio e longo prazo, não pode ser revertido, algo que aconteceu em 300 anos não pode ser revertido em 300 dias, de como reverter a médio e longo prazo esse excesso de efeito estufa e estabilizar novamente o clima, um clima amigável para a vida na Terra. É isso que se trata. O último grande encontro da ONU, que teve realmente sucesso, depois de vários encontros que não tiveram muito sucesso, porque foi muito difícil convencer as pessoas, as corporações, os lobbies, as grandes empresas que estavam envolvidos com toda a história e a estrutura da Revolução Industrial. Imagine os interesses poderosíssimos que estão ligados a esse desenvolvimento dos últimos 300 anos, seja no regime capitalista, seja no regime socialista. Houve uma resistência grande e foi preciso muitas provas e muitas evidências para se chegar ao encontro agora de Paris, em que praticamente todos os países reunidos pela ONU se comprometeram a agir de forma mais decidida, mais sistemática, mais organizada, para reverter essa ameaça da vida na Terra, a vida na Terra. É isso que nós estamos tratando. A Secretaria da Saúde, como eu disse no começo, se incorporou a esse esforço da Lei Climática do Estado de São Paulo e vem tentando discutir isso região por região. Como cada um de nós, desde a nossa residência, na nossa repartição pública, na nossa influência na nossa cidade, na nossa região, no diálogo da política pública saúde, que é uma das políticas públicas mais influentes e mais importantes com as outras políticas públicas, transporte, saneamento, educação, podem atuar para contribuir no combate ao aquecimento global. São 3, entre outros, mas eu citaria pelo menos 3 grandes focos que nós devemos discutir com vocês. O primeiro deles é na questão da energia, do uso do combustível fóssil. Como nós poderíamos sair progressivamente, de forma reformista, segura, dessa dependência do combustível fóssil na forma de nos locomovermos, de mover a nossa indústria, de transportar. Praticamente o combustível fóssil ele está onipresente. O petróleo, o diesel, a gasolina, o carvão menos, o gás natural menos, de como sair dessa dependência para que a nossa forma de viver, de consumir, de produzir, passe a ser referenciada por outros tipos de energias sustentáveis e mais limpas, menos efeito estufa. O segundo ponto é a questão do lixo. O lixo que nós produzimos ao consumir e ao armazená-los em aterros sanitários também, embora em menor grau do que o combustível fóssil, é um fator de aquecimento global, por emissão de gases que têm efeito estufa forte. Portanto, como reduzir essa produção gigantesca de lixo? E o terceiro fator importante é de como a nossa alimentação, porque sim, a alimentação é um terceiro fator importantíssimo de produção de aquecimento global na Terra, o desmatamento, a criação de gado, como o gado, a sua fisiologia, isso tem uma contribuição de gás de efeito de estufa extraordinária. Muitas vezes as pessoas não têm noção, mas o desmatamento e a produção de proteína animal, principalmente de gado, ela é somente inferior no efeito estufa em relação aos combustíveis fósseis. É muito maior, por exemplo, do que a contribuição do lixo armazenado em aterros sanitários. Então são esses 3 fatores e outros, mas pelo menos esses 3 fatores que nós devemos discutir. Como sair da dependência do combustível fóssil na nossa vida, no nosso dia a dia, como contribuir cada vez menos com produção de lixo na nossa forma de consumir e de viver, e de como mudar a nossa alimentação para depender menos do desmatamento e da proteína animal, principalmente do gado. São esses fatores
que nós vamos discutir com vocês. Já discutimos nas outras regiões e tem surgido ideias muito interessantes para serem incorporados ao Plano Estadual de Saúde. Por quê? E aí termino, né? A Secretaria da Saúde, muito em boa hora, colocou essas metas de trabalho nossa, de funcionários, de dirigentes, de repartições, no Plano Estadual de Saúde. Nós temos no nosso Plano Estadual de Saúde atual algumas metas em relação à Lei de Mudanças Climáticas. E é disso que nós vamos tratar com vocês e ver como podemos agir em cada uma das regiões do Estado de São Paulo.